Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast a gente fala sobre diversos assuntos relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal desse tema e acompanhe a gente nas redes sociais e no Spotify para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela All Out Run e pela Ticket Sports e está sendo gravado no Estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre ritmo. Mas não é sobre pace, treino ou prova. É sobre o ritmo da vida mesmo. Porque a corrida ensina muito sobre constância, paciência, comparação, fases e evolução. Mas talvez uma das maiores lições seja entender que nem todo mundo precisa correr e nem viver no mesmo ritmo. Em fase de acelerar, fase de sustentar, fases de reduzir e fase de recomeçar. Em um mundo que parece cobrar que a gente sempre esteja evoluindo, performando e dando conta de tudo, Seguir o seu próprio ritmo talvez seja um dos maiores desafios. bora começar o episódio de hoje? Falar sobre o tema do episódio de hoje, a gente tá recebendo a Laura Larini. A Lau é maratonista, criadora de conteúdo, compartilha muito da sua rotina, da sua relação com a corrida e dessa tentativa de equilibrar todos os pratinhos da vida. E recentemente ela viveu uma mudança muito importante na carreira. Ela é advogada e saiu do CLT para se dedicar 100% à criação de conteúdo. E calma, gente, a gente não quer transformar esse episódio em um papo sobre carreira, mas essa escolha também vai aparecer bastante no tema de hoje. Porque seguir a vida no seu próprio ritmo também é entender que uma fase acaba, quando um novo caminho começa e quando você precisa bancar uma escolha que faz mais sentido para você. Seja muito bem-vinda! Gente, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Eu acompanho já o podcast, então eu espero muito que a nossa conversa agregue na vida das meninas, das mulheres que estão acompanhando. E tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pra por ter você. topado, porque a gente já vinha, vai um dia no podcast, a gente já Sim. tava ali ensaiando, mas finalmente este encontro Nunca dava aconteceu. tempo. É. Não, e as agendas, né, são mais complexas, mas agora eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. E pra começar, quero que você conte pra gente, talvez pras nossas ouvintes, quem te conhece, quem não conhece, mas quem é a Laura hoje, dentro e fora da corrida? Tá, bom. Meu nome é Laura, eu tenho 28 anos, eu sou do interior de São Paulo, de Araraquara, e eu me formei em Direito em 2023, e assim que eu me formei, eu vim para São Paulo para trabalhar num escritório de advocacia, porque eu sempre achei que esse era o meu caminho, né? Eu nunca questionei muito qual seria a ordem que as coisas iam acontecer. Eu quis passar em Direito, fiz uma boa faculdade, passei na OAB, entreguei meu TCC, e procurei um emprego ali depois, né, do final da faculdade, para começar a minha carreira profissional. E desde então, eu venho seguindo, né, esse ritmo das coisas que eu achei que deveria ser, da forma que eu achei que deveria ser feita, e fui vivendo meio que no automático, né? Fui seguindo a minha rotininha, fazendo as coisas, tudo muito planejado, tudo muito organizado, tudo num fluxo muito intenso. E muito porque a minha vida sempre foi dessa forma. Eu sempre coloquei as metas que eu tinha ali pra seguir e ia trabalhando para que eu alcançasse esses objetivos. E a Laura. Isso diz muito sobre a Laura. Eu sempre fui muito determinada, muito dedicada, muito organizada em todas as fases da minha vida. Tanto na época da escola, tanto na época do cursinho, na época da faculdade. E também, né, agora, assim, na vida adulta, profissional, que vocês mencionaram aí, que a gente vai falar um pouquinho de carreira. Porque recentemente eu fiz essa volta, né, na minha carreira, justamente por parar um pouquinho para pensar, né, o que a Laura gostaria, né, para além dessas expectativas que a gente fica colocando do que é o certo e o errado, né, na vida. E a corrida, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Eu corro já desde os 12, 13 anos, Nossa. junto com a minha família. Eu tenho um tio maratonista que já fez 2 majors, então, assim, para mim isso já é um ambiente conhecido, né? Não é uma coisa, nossa, o que será que é isso? Tal. Então, a minha família já tá inserida nesse contexto, minha mãe também corre.
Então, a corrida sempre esteve presente e eu também sempre lidei com a corrida da mesma forma, sabe? Eu tinha as minhas. Na verdade, não, desculpa. Então a corrida sempre esteve presente, mas eu usava ela pra fugir dessas obrigatoriedades da minha rotina, né? Eu era tão certinha pra tanta coisa, pra estudo, trabalho, enfim, que a corrida eu sempre foi um hobby pra mim. E eu sempre quis preservar isso, porque como você mencionou, né, no início, né, na introdução, as pessoas, hoje em dia, eu acho que estão cada vez mais bitoladas de que precisam performar em todas as áreas da vida. E eu sempre tive muito pé no chão de que eu não sou uma atleta profissional e de que eu tinha todas as minhas outras responsabilidades, né? Todos esses outros compromissos e que o esporte ia ser a minha forma de escape, ia ser a minha terapia, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Então, eu sempre levei a corrida dessa forma, com muita leveza. E eu acho que a Laura na corrida é isso. É leveza, é paixão pelo esporte, é respeito, principalmente. Por exemplo, eu corro desde adolescente, eu nunca me lesionei, porque se eu sinto que eu preciso Nunca se pausar, lesionou, nada? nunca Diva. senti nada. Isso é... Mas assim, obviamente eu já tive momentos em que se eu insistisse, talvez eu me lesionasse. Só que eu parava e falava, meu, por que eu vou insistir nisso, sabe? Eu vou dar uma segurada. Porque eu quero fazer isso pro resto da minha vida, né? Eu quero correr não pra bater RP, não pra ganhar troféu, nada. Eu quero correr pra viver. Então, pra envelhecer bem. Então, eu acho que a Laura, dentro e fora da corrida, é mais ou menos isso, sabe? É equilibrar os meus pratinhos, agora pratinhos diferentes, né, atualmente, mas sempre foi isso. Sempre foi encaixar a corrida no meu dia a dia, na minha rotina e levar isso tudo da forma mais leve possível. E você falou que você corre desde 12, 13 anos. Como é que foi isso, assim? Você, antes disso, já praticava outros esportes? Como é que a corrida se introduziu na sua vida? Bom, gente, eu conheço a Laura pra fora daqui, então já sei de outros momentos que a corrida esteve bastante presente, tipo, na faculdade. Mas conta um pouquinho, como é que foi, assim, a Laura criança praticando esporte, e depois a introdução da corrida e até hoje, como ela segue? A corrida sempre esteve presente, mas ela teve variações, ali teve flutuações, né? De momentos mais presentes e menos presentes. Quando eu era criança, eu era muito ativa, sempre pratiquei vôlei na escola, já me arrisquei ali num futsal quando eu era bem criança. Gostava muito de participar de gincana, de tudo quanto é competição que tinha lá na minha cidade. Então, eu sempre fui muito ativa. Já fiz natação, balé, jazz. Aquela criança que se enfia em tudo, sabe? Pra ver o que gosta. E eu lembro que a minha mãe me inscreveu na minha primeira prova de corrida. Eu tinha, acho que uns 10, 11 anos. Nossa, muito neles. Não, perdão. Eu tinha uns 12, 13 anos. Ah, mas- Vou falar de Mas novo. Neles pequena. também. É. É que você... Vou falar de novo pra não ficar parecendo que eu tô... E eu lembro que a minha mãe me inscreveu na minha primeira prova de corrida, eu tinha uns 12, 13 anos, não lembro exatamente. E eu achei aquilo tão legal, sabe? Me preparar junto com ela, porque eu fiz, tipo, uns treininhos, assim, junto pra não chegar lá do nada, né? E correr, mas eu lembro que foram 8 quilômetros. E... Nossa, tipo, não foi pouca coisa. Não, eu foi. me preparei. exato. Minha mãe sempre foi muito responsável comigo com relação a esporte, alimentação. Então eu treinava certinho, comia certinho, mas não era minha prioridade, obviamente. E eu lembro muito claramente de ter gostado muito daquele dia, sabe? E eu era criança, então eu fui só pra me divertir mesmo. A minha mãe também foi pra se divertir. E desde então eu comecei a olhar pra corrida com novos olhos, do tipo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso como um esporte, né? Tanto que eu larguei todos os outros esportes coletivos e fui pra corrida, porque também tem essa questão, né? Eu sou um pouco competitiva, apesar de eu falar que eu respeito os meus limites e tudo mais, eu sou um pouco competitiva e não dava muito certo esporte coletivo pra mim. Eu ficava tipo, gente, vamos, quem que vai pegar essa bola no vôlei, sabe? Como que vai fazer pra organizar isso daqui? Então, eu gosto mais dos esportes individuais. E acho que por isso que quando... Acho não. E por isso, quando eu fui pra faculdade, o primeiro esporte que eu me inscrevi, e único, foi o atletismo. Então, a corrida, ela foi passando, né, pela minha infância, adolescência. Durante o cursinho, ela foi, inclusive, um escape muito importante
para os estudos, para aquela rotina muito intensa de vestibular, mas também teve o seu lugar ali de ser apenas como uma forma de escape. E aí, na faculdade, como a Mari mencionou, eu entrei para a equipe de atletismo. E, assim, foi a melhor decisão da minha vida, sabe? Na faculdade, porque Que faculdade você fez? Eu fiz o Universidade Estadual de Londrina, Direito, e me formei em 2023. E a equipe de atletismo da UEL tem um senso, assim, de equipe muito forte, muito unido. E foi onde eu fiz a maioria das minhas amigas, foi onde eu... A maioria das minhas amigas do direito também é do atletismo. Gente, é porque, assim, é tão gostoso você competir ali. E o que eu acho muito legal é que é um esporte individual, mas enquanto você tá ali fazendo o seu, as pessoas estão... Porque no final de tudo é uma equipe, né? Exato. Então as pessoas estão ali torcendo por você, Porque tem a mas pontuação. só depende de você. Exato. Tem a pontuação da equipe, mas ali é você por você, sabe? Então, eu achava muito legal essa possibilidade de estar ali Era uma família, né? Porque eu estudei muito longe, eu estudei mais de 400 quilômetros de distância da minha casa, da minha família, da minha rede de apoio. Então, eu encontrei no atletismo essa segurança, sabe? De ter os treinos ali. Não faltava um treino, porque era o meu momento de estar ali com a minha família, né? Da faculdade. E, assim... O atletismo também me ensinou muito sobre resiliência, sobre disciplina, principalmente, porque eu tinha um treinador muito rígido. Ele, inclusive, hoje é treinador do Centro Olímpico aqui de São Paulo. Ah, ele que é legal. muito bom, assim. Então, ele dava uns treinos puxados pra gente, sabe? Mas, justamente por ser uma competição o tempo todo, teve um momento em que a corrida ocupou um lugar preocupante ali pra mim, sabe? Um lugar de cobrança. E eu acabei me afastando um pouco nesse final ali da faculdade. Porque se tornou apenas sobre ir lá treinar pra ganhar. Mas você não acha que a pista é um pouco assim? Eu sinto que Sim. corrida de pista é isso. Tipo, ninguém vai, mano, correr 1.500 metros por diversão. Não, E, na verdade, eu era dos 100 metros. 100, 200 e 400 metros rasos. Você era velocista? Eu era. Menina! Então, era muito intenso os treinos, eram muito explosão, difíceis. né? Explosão o tempo todo. E aí era uma cobrança muito grande, né? E assim, não era minha prioridade, né? Então, eu acabei me afastando pra priorizar os estudos, a OAB, o TCC, mas tem um lugar muito especial no meu coração, assim, a equipe de atletismo foi uma fase muito boa. E também serviu pra eu ressignificar a corrida depois, né? Porque eu tive essa fase de me afastar por causa de cobrança e tudo mais. Mas aí depois eu olhei pra aquilo e falei, cara, não é isso que eu quero. Então, eu vou pra outro lado. Eu não quero competição, eu não quero cobrança excessiva. Na verdade, era uma cobrança minha comigo Sim. mesma, né? Obviamente, porque eu não queria decepcionar ali a equipe e tudo mais. Mas foi bom viver aquilo pra eu entender o que eu não quero. E hoje, a corrida pra mim é apenas por prazer, por esporte, um esporte que eu gosto e que eu quero dedicar o meu tempo ali pra construir uma relação legal, sabe? Com a corrida. E claro que tem altos e baixos, mas tem sido bom desde então. Eu acho que dá pra ver bastante a leveza, né? A Lau, pra quem não acompanha, a gente vai falar disso ainda mais no detalhe. Ela acabou de fazer a primeira maratona, então acho que é muito legal saber que você começou com a corrida há muito tempo na sua vida, que você viveu várias etapas. Teve a etapa do atletismo, teve a etapa de voltar pro esporte, enfrentar longas distâncias na hora que você estivesse pronto. Então acho que você consegue ter ali uma relação a constância da corrida sempre como uma constante, mas ocupando espaços diferentes. E da época do atletismo, né? Pra Laura voltar pra corrida de uma visão diferente, né? Sem a pressão da competição, com mais leveza. Como é que foi esse movimento? Você teve esse momento de afastar um pouco. Como é que foi fazer as pazes com esse Foi espaço? bem aos poucos. Eu fui me permitindo... Porque, assim, os treinos de atletismo são muito específicos. Então, eu não saía no parque pra correr e contemplar, sabe? Não era uma corrida contemplativa. Era uma corrida
totalmente performática, né? O tempo todo performando. E eu acho que por isso que hoje eu tenho tanta aversão a essa palavra, performance, o tempo todo tá performando. Porque eu quero entregar o meu melhor, obviamente, sempre. Se eu puder bater meu RP, eu vou bater, porque eu sou uma pessoa competitiva. Mas eu acho que às vezes a palavra performance, ela tá relacionada a mostrar pro outro o que você tá fazendo, sabe? Eu tenho um pouco essa sensação ruim de... Porque eu acho que você tá trazendo aqui, tipo, a performance com uma conotação de pressão. Mas eu acho que hoje em dia fala tanto sobre performance, mas afinal, né? O que é a performance? Tipo, Sim. eu não sei a definição, mas cada um acho que tem um entendimento do que é performar. Uhum. E eu acho que às vezes a gente coloca a performance no lugar de entregar muito e correr muito forte, bater sempre metas, tipo, de querer sempre mais, sempre mais. Mas às vezes a palavra performance também ela pode estar muito conectada com o que a gente tá falando no episódio, de tipo, você performar dentro daquilo que faz sentido pra você. Sim, Então, exato. no seu tempo, no seu conquistar as coisas no seu próprio tempo, e aquelas metas são as metas que você colocou e não e a do outro pode ser mais agressiva, mas eu acho que Sim. tentar, porque eu também concordo, eu também tenho uma visão de tipo, performance com uma pressão junto. Não é nem uma ênfase negativa na palavra, mas me remete a coisas de cobrança e a entregar sempre mais. Mas eu acho que a gente consegue também olhar numa outra ótica de talvez ser aquilo que faz sentido pra você, né? E Sim. tentar entender o que é performance dentro do contexto, porque no mundo em que todo mundo usa muito essa palavra, até às vezes a gente precisa fazer esse questionamento de afinal, O que tipo, é o que ela performance? é, né? E o Aham. que é Eu acho pra até, mim. tipo assim, se você querer melhorar, já pode ser uma performance, mas é isso, né? Às vezes não precisa ser uma coisa super agressiva, pode ser ao longo do tempo, você vai melhorando conforme a vida acontece. Mas até porque eu acho que tem muitos atletas que não pensam em melhorar, né? Tá bom, tipo assim, minha mãe, por exemplo, ela corre, ela tá bem, não vejo ela com essa preocupação de, quero melhorar. Sim. Então, ela pra mim é uma pessoa que, de fato, não quer performance. Mas talvez uma pessoa que Mas ela queira... performa bem dentro. Exato, do que ela ela se entrega bem propõe, o que ela se propõe, total. Mas às vezes eu olho um pouco disso, assim, acho que querer melhorar talvez já seja algo que a gente pensa, pô, tem uma performance aí, mas não com uma conotação muito... De pressão. De negativa, pressão, exato. Sim. Eu concordo, eu tava até pensando enquanto vocês estavam falando, e essa reflexão sobre o que é performance é uma coisa que vira e mexe, passa na minha cabeça, né? E eu acho que sim, dentro da corrida, quando você quer melhorar, porque às vezes a evolução, ela vem como resultado da constância, mas é um resultado de você fazer repetitivamente aquilo. Exato. E não necessariamente porque você quis ir atrás daquele resultado. Quando você já vira um outro olhar de, putz, eu quero bater um RPzinho naquela prova, e começa a ter um pouco mais dessa chavinha de querer se superar de alguma forma, eu acho que acende uma luzinha de, putz, agora eu quero performar nisso. E tem hobbies na vida, e eu acho muito importante esses hobbies na vida, que entra no ponto de que você falou, de todo mundo tá querendo performar em absolutamente tudo, que não precisam nem ter métricas, né? Eu acho que assim, pintar, por exemplo, se eu quiser pintar... Gente, tem gente que hoje em dia compra lá e quer performar no desenho, que eu não sei se vocês viram que ultimamente tá todo pintando Sim. aquele Bob Goods, É verdade. com sombreamento. Aham. E assim, Mas eu acho que isso não é só na corrida, né? É que a corrida é a nossa bolha. É, total. Mas eu acho que com as redes sociais, as pessoas estão querendo mostrar pros outros o tempo todo que elas estão indo Que elas muito tão além melhorando. que elas estão melhorando. E eu acho que isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, sabe? Eu nunca quis mostrar pra ninguém que eu tô sendo melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu me inspiro muito em muitas pessoas. Eu acompanho muita gente, eu consumo muito conteúdo pra me inspirar. E eu não tenho intenção nenhuma de ser melhor do que ninguém, sabe? E eu acho que por isso que pra mim foi tão fácil. Assim, eu fiquei até pensando, né? Como que eu falaria sobre a maratona de uma forma que não fosse até ofensiva, né, para as pessoas que fazem um ciclo de maratona, porque é uma fase desafiadora. Só que para mim foi tão fácil o ciclo, no sentido de eu tinha um treino, eu acordava, falava, nossa, hoje eu tenho que fazer esse treino. Eu ia lá e entregava aquele treino. Aí depois eu tinha um outro treino para entregar. E aí depois mais outro. Então, assim, eu não ficava me cobrando do quanto que eu conseguiria entregar a mais. Eu entregava o que eu precisava entregar, sabe? E muitas amigas minhas até falavam, nossa, mas você fez esse treino hoje, você com certeza conseguiria ir mais rápida. E eu falava, mas por quê que eu vou mais rápida? Eu
tô ótima aqui, assim. E eu tava até bem rapidinha, tá? Se for pra pensar assim, né? Tava mesmo. Mas eu sempre queria curtir o meu ciclo, porque não é a primeira vez que você faz uma maratona, né? E todo mundo me falava isso. Curte, porque você nunca mais vai correr a sua primeira maratona. E eu me preparei tanto que quando eu cheguei lá, no dia, foi tão leve, tão gostoso, sabe? Eu acho que, assim, até o 36, eu tava aqui. Meu, que legal isso, né? Olha que lindo esse lugar, porque eu fiz em Santiago, lá no Chile. E eu curti muito a prova. Eu tava também com meu namorado, com o Lucas, e a gente foi deslumbrado do início ao fim, sabe? Com aquela paisagem, com a energia da prova, com as pessoas. E a última coisa que eu pensei era qual era o tempo que eu ia fazer aquela prova, sabe? Porque também tem essa pressão de fazer a primeira maratona sub 4 horas, né? Existe um. Ah, você consegue, se dedica que você vai conseguir. Até a minha mãe falou: Nossa, acho que você super consegue fazer sub 4 horas. Obviamente, cheia das boas intenções, né? Não me cobrando, mas porque ela sabe que eu conseguiria fazer. Mas eu falei: Mãe, se der, ok. Se não der, ótimo. Eu só quero terminar bem. O meu objetivo era esse. Então, acho que trazer essa leveza pro esporte ajuda muito a também lidar com todas as outras áreas da sua vida, né? Porque eu acho que o esporte é um momento em que você faz, tipo, uma autoanálise, né? É o único momento em que eu tô com a minha cabeça 100% vazia. Eu não consigo pensar em mais nada. E aí você leva isso pras outras áreas da sua vida, né? A resiliência que você tem na corrida, você leva pro trabalho, você leva pros estudos, pra sua relação com a família, com o namorado, com o marido, enfim. Eu acho que o esporte, ele ajuda a gente em todas as áreas. E a gente não precisa estar sempre melhorando, quer dizer, a gente não precisa estar sempre avançando ali em números para estar performando. A gente pode performar bem dentro do que nos cabe ali, né? Dentro do que a gente pode. Então, acho que essa falta, Então eu acho que não me colocar essa pressão ajudou muito a entregar uma maratona e chegar e falar, meu, foi ok, eu amei a experiência, já quero fazer a próxima, sabe? Cara, isso é muito gostoso. Eu acho que a gente, inclusive, quem for lá no Instagram do Girls Tour, umas semanas atrás, a gente fez um post que a gente fala justamente sobre o que é o atleta amador. Que a gente aprendeu aqui no episódio que o esporte amador, ele vem de amar aquele que ama aquilo que faz. Então, acho que quando a gente torna a cobrança, a pressão, tudo isso muito maior do que, de fato, o ato de você amar fazer aquilo do que você tá fazendo, a gente perde o propósito. Sim. Né? Porque não somos profissionais. Se somos atletas amadores, a gente, acima de tudo, tem que se sentir bem e amar aquilo. Óbvio, pode ter um desafio, você pode se desafiar, pode ter uma meta, mas que isso nunca deve ser maior do que o seu amor pelo esporte, porque perde, no final do dia, acaba perdendo um pouco o sentido de continuar. E é bem isso que você trouxe, dessa visão de, uma maratona é um desafio, mas você nunca quis trazer um peso maior para que a diversão de cruzar uma linha de chegada sorrindo Sim. não perdesse o brilho por conta de, não ter atingido uma meta específica. Eu acho essa visão muito importante. Eu acho que se torna insustentável, né? Você ficar ali preso ao que deveria ser e não ao que é, né? O que eu gosto de fazer é isso. Eu tenho essas minhas limitações de dia a dia, de rotina, né? Porque a diferença entre um atleta amador e um atleta profissional é que aquela pessoa não vive disso. Então, a rotina dela não é em função daquilo. E até pouco tempo atrás, a minha rotina era completamente cansativa, sabe? Cheia de... Eu saía de casa de manhã, voltava só à noite. Então, eu ia colocar mais uma pressão ali na minha rotina. Então, eu acho que as pessoas precisam olhar para os atletas profissionais, admirar e deixar eles fazerem a profissão deles, que é ser atleta. E aí você vai lá e usa o esporte pra aprender a lidar com as suas questões, pra escapar de momentos difíceis e superar, né, momentos difíceis, ou simplesmente curtir
o esporte ali com as suas amigas, com a sua família ou com você mesma, sabe? Ter aquele momento ali de autocuidado mesmo. Então, acho que a partir do momento que você coloca o esporte no lugar dele, a partir do momento em que um atleta amador coloca o esporte no lugar que ele tem que ter, que é um hobby, é impossível isso se tornar uma pressão ali no seu dia a dia, sabe? Ele tem aquele lugar e fica lá. E acho que só complementando, acho que um ponto que a gente até, né, o meu marido, eles vieram aqui, né, o Teu e o Rô vieram no episódio, e o meu marido, ele é um cara que ele leva, e aí assim, por que que eu quero trazer isso? Porque não é porque você às vezes tem metas dentro de um esporte, quer se desafiar, que você tá perdendo a essência daquilo. Não estamos falando, galera, aqui que, até porque seria totalmente hipócrita, eu e a Massa, Sim, somos a pessoas gente que, né, gosta de gostamos bater um RP. Exato, bater RP, a gente gosta ali de correr, de ver que consegue correr forte e tal, então não é que, né, tá todo mundo aqui o Ru freestyle sem, né, só correndo sem olhar o relógio e... Não, mas eu acho que cada um leva da sua forma. Então, o Rô, meu marido, ele leva num lugar muito de hobby, assim, zero desafio. E é a forma que ele gosta. Ele não é um cara que ele gosta de sofrer fazendo esporte. Tipo, eu sou aquela pessoa que eu gosto de fazer esporte, tem até aquele meme, né? Como é que eu explico pros outros que eu fico feliz depois de fazer 15 burpees, dar 10 tiros e acabar completamente ofegante? Pra mim, isso é minha forma de levar um esporte Sim. terapêutico. Se você me coloca numa musculação, numa aula de pilates, gente, eu fui numa aula de pilates recentemente, eu saí puta. Yoga, minha cara, eu preciso, assim, pra mim aquilo é mais estressante do que terapêutico. Diz algo sobre talvez eu precisasse, talvez. Mas assim, cada um tem a sua forma e o seu estilo de levar o esporte. Eu gosto de colocar intensidade, porque pra mim, isso é divertido. É o output, né? É o que eu gosto de sentir da sensação pós-treino, a endorfina que vem. E quando você faz um negócio desafiador, vem um hype, né? Vem um runner's high até um pouco diferente. Então, isso é a forma de levar. Mas, de novo, porque a gente ama aquilo que a gente faz. Sim. Então, acho que duas coisas que até a gente teve, né, presente num Talks do evento do Now, a gente falou muito sobre isso. É um Talks que foi ao vivo, então, infelizmente, não ficou gravado, galera. Mas, de forma geral, teve. Gente que gosta mais de performance, gente que gosta mais de levar freestyle, mas acho que no final do dia, todo mundo lá ama o esporte. Ninguém tava tirando isso desse local. Então, acho que quando a gente fala de objetivos na corrida, não tá errado ter, tá? Acho que é só não deixar mais... Não atribuir um peso maior àquilo do que de fato é. Não passar limites do seu corpo, Sim. não deixar outros pratos da sua vida caírem, que são muito mais importantes em prol de um esporte, porque eu acho que é não bitolar, né? E eu acho que às vezes acaba se colocando uma pressão e querendo viver como um atleta profissional sem ser. Sim. E eu acho que você tem esse equilíbrio muito bem feito, muito bem feito, assim. Eu amo fazer força correndo. Por exemplo, esse final de semana eu fiz uma prova de 10 quilômetros e eu falei, não, eu vou pra passear, eu vou curtir. Quando eu vi que eu tinha uma oportunidade de, sabe, de dar um tiro ali, de dar o meu melhor e de fazer uma força, obviamente eu gosto, sabe? Eu vim da velocidade, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de me desafiar, que gosto de estar ali superando meus limites, mas é isso, é tudo isso dentro do que eu sei que eu sou capaz. Porque eu já vi muita gente deixando de cumprir com um objetivo maior, que era ali, né, por exemplo, fazer uma maratona, completar uma maratona, porque durante o ciclo não conseguiu se respeitar, não se deu esse tempo pra unicamente cumprir planilha, sabe? E eu, muitas vezes, pulei um treino ou outro, porque eu senti que meu corpo tava precisando de respeito, tava precisando de um tempo pra descansar. E eu acho que, porque no final das contas, o meu maior objetivo era entregar aquela prova, sabe? Então, não ficar preso ali na planilha pra entregar a prova que eu tava treinando há 4 meses pra fazer. Então, assim, tá tudo bem não cumprir 100% a planilha, tá tudo bem faltar e remanejar os treinos pra um outro dia. É para esse lado, sabe, que eu quero levar a mensagem pras pessoas. De que é legal performar. Eu falei, né, eu brinquei que eu tenho aversão à palavra, mas porque eu acho que ela é usada de forma equivocada muitas vezes. Mas tá tudo bem querer performar, tá tudo bem querer bater seu RP, tá tudo bem levar a corrida, né, como um desafio. Mas a gente tem que não pode deixar nossa saúde de lado, né? Sim. Então é isso que eu acho que o que importa primeiro de tudo. Mas, Lau, acho que a gente tá falando aqui sobre sua primeira maratona. Só que a gente não entrou ainda em como você decidiu fazer sua primeira maratona. Conta pra gente como é que foi essa decisão, porque você já tá há bastante tempo no esporte. Então foi uma decisão, assim, maturada? Como é que foi?
Então, foi muito aos poucos. Pra vocês terem noção, eu fui correr a minha primeira meia maratona em 2023. Eu já corria há mais de 10 anos, né? Porque simplesmente ou eu tava focada nos treinos de velocidade lá do atletismo durante a faculdade, ou eu tava na minha fase, no meu detox de competitividade do atletismo. Então, eu tava ali correndo os meus 5, 10 quilômetros de final de semana. Então, Você sempre gostou muito de musculação também. Quando eu comecei a te seguir, você sempre foi Sim. muito mais da academia, da Sim. força. E a É. corrida entrava meio que eu lembro que você corria 5, 10 e o foco era. Você gostava muito da musculação também. Sim, eu sempre corri porque eu amo correr. Porque eu amo ir pro parque, eu amo acordar cedo e começar o dia, sabe, já endorfinada. Então, a corrida, ela tinha esse lugar pra mim. E, paralelo a isso, eu sempre tive muita influência também da musculação na minha casa, assim. A minha mãe é uma diva. O corpo dela, assim, se eu chegar com aquele corpo na idade dela, É mesmo. ela é maravilhosa, ela é uma inspiração, assim. Meu irmão também é muito da musculação, então lá em casa a gente tem. São todos altos, né? Já reparei nisso. Pois é, né? Só eu vim pequena, com meus 1,60. Mas todo mundo lá em casa gosta muito de treinar. A gente, inclusive, é um dos nossos hobbies pra fazer junto, sabe? A gente gosta de treinar em família e tal. E a corrida, ela ficou por esse lado por um tempo, de ser só uma corrida contemplativa mesmo. E aí, depois de muito tempo, eu pensei, por que eu não me inscrevo numa meia maratona, né? Não me preparo pra isso. Eu acho que eu conseguiria. Bem numa época em que a corrida tava no boom ali, né? De 2022, 2023 foi quando começou a explodir essa moda da corrida, né? E aí eu falei, nossa, vou tentar. E aí eu comecei a treinar muito naturalmente, assim, muito dentro do que me cabia ali na minha rotina, porque tinha acabado de mudar pra São Paulo, então eu ainda tava em fase de adaptação. E aí, simplesmente me inscrevi numa prova, lembro que foi em dezembro, e foi na Marginal. Então, as provas na Marginal aqui, Pinheiros de São Paulo, são muito mais fáceis, né? Porque é praticamente plana a prova. E foi tão gostoso, sabe? Eu curti tanto a prova, eu saí tão feliz que eu falei, caramba, nossa, eu gostei dessa distância, né? Inclusive se tornou a minha distância favorita. Hoje em dia, eu amo correr meia maratona. Durante o ciclo da maratona, a gente corre umas 10, sei lá quantas meias. E desde 2023 eu fui fazendo algumas provas, eu me inscrevi acho que numas 5 ou 6 meia maratonas, até eu olhar e falar, nossa, é uma distância confortável pra mim agora, vou tentar arriscar. E aí eu olhei pro meu namorado e falei, vamos fazer uma maratona juntos? Porque ele já tinha feito uma, uns anos atrás, e a gente tava ali se coçando pra fazer uma maratona juntos, pra fazer alguma viagem legal juntos. E olhando ali o calendário de provas que iriam acontecer no próximo ano, no primeiro semestre. A que mais chamou atenção ali era em Santiago, e aí a gente começou a se planejar pra correr, sabe? Foi bem natural, bem gradual, assim, a decisão. E se eu puder indicar uma prova pra fazer como primeira maratona, com certeza é a Maratona de Santiago, porque ela tem um percurso muito lindo, ela é praticamente plana e no final são 10 quilômetros de descida. Então, que assim, delícia! Nossa, que delícia. Gente, é sério, é perfeito. Eu acho que foi imprescindível pra mim, pra eu entregar uma boa prova também, né? Porque a partir do 36 eu já tava começando a sentir, né? As pernas, o cansaço. Apesar de estar gostando muito, meu corpo não tava conseguindo responder, né? E até porque era a primeira vez que eu tava correndo uma distância tão longa assim na minha vida, né? Meu ciclo eu fui até os 32. Então, ter uma descidinha ali no final ajudou muito. Então, indico muito pra quem quiser. E a cidade é bem gostosa. Eu estive lá recentemente, eu adorei. Então, acho que deve unir o turismo, quem quiser unir o turismo numa cidade Sim. legal, né? Deve ser uma prova super fantástica de fazer mesmo. Aí a corrida é isso, né? Uma época boa, né? Que também tá fresquinho lá. Tipo, foi uma época... Sim, o clima tava uma delícia, foi perfeito pra correr. E o que eu acho legal, né? Por que fazer fora do Brasil também, né? Por que eu escolhi fazer fora do Brasil? Porque eu queria unir a viagem a essa experiência da primeira maratona. Foi minha primeira viagem internacional com meu namorado também, sabe? Tinha toda essa sensação de primeira vez, assim, que a gente foi unindo. E
porque eu acho que a corrida também é um mecanismo, né, de conhecer novos lugares, porque num roteiro, às vezes você não dá conta de colocar tudo ali pra conhecer aquela cidade. E aí, você pega e tira ali 1 horinha da sua manhã pra dar uma corridinha por lugares que você não conseguiria conhecer durante o dia, né, durante o roteiro ali da viagem. Então é uma forma de conhecer novos lugares, de ver a cidade acordando, né? De ver as pessoas, de como que a galera ali vive. Então, isso é muito legal. Todos os lugares que eu viajo, eu gosto de incluir a corrida, porque é uma forma também de explorar ali aquele lugar, aquela cultura. E por isso que eu quis fazer em outro lugar, né? Mas agora, assim, tô doida pra me inscrever em várias maratonas agora. Aqui no Brasil, principalmente, tem umas muito lindas. Então, é isso. Agora, buscar aí novos lugares pra conhecer correndo. Teve alguma transformação que você sentiu que aconteceu, assim, durante o ciclo? Ai, gente, o ciclo em si, eu falo que a maratona foi fácil, mas o ciclo é difícil, né? Porque você tem que conciliar muita coisa. Então, eu me tornei ainda mais resiliente, porque tinha dias que a última coisa que eu queria fazer É mesmo. era levantar e entregar o meu treino. E eu também me tornei uma pessoa muito paciente durante o ciclo, porque eu fiz meu ciclo junto com meu namorado. E apesar de eu saber que tem gente que tem que lidar com essa diferença de rotina, né? Por exemplo, que o namorado não vai correr a maratona. Eu lembro que você falou muito sobre isso, né? Porque o teu corre, então, e ele corre bastante, né? Então ele te acompanha nos treinos e tudo mais. Mas eu lembro da Má falando que você tem que conciliar, né, no relacionamento ali. É mais um pratinho. Mais um pratinho. Então, assim, eu ainda tive a facilidade ali no meu ciclo de estar fazendo o mesmo ciclo para a mesma prova, mas mesmo assim, os dois têm trabalho para fazer, os dois têm a sua rotina, os dois têm as suas questões pessoais, então é muito complicado ali exigir muito da outra pessoa, né, durante o ciclo. Então, a gente foi se ajustando, a gente foi sendo muito paciente um com o outro ali durante o ciclo e entendendo os momentos de cada um, porque não é fácil. Então, o que eu mais vi ali durante o ciclo foi que você tem que também se colocar muito no lugar do outro, né? No lugar da outra, por exemplo. Eu não deixei de estar em nenhum evento social, por exemplo, da minha família. Porque eu queria que as pessoas se sentissem amadas ali, né? Então, um aniversário, ou de alguma amiga, enfim, eu tive despedida de solteira de amiga no meio do meu ciclo, tive carnaval e tudo mais. Então, eu respeitei muito isso, mas as pessoas também tinham que ter paciência que eu tinha um objetivo ali, né, pra cumprir, que eu tinha os meus treinos pra entregar. Então, a paciência foi muito exercitada durante o ciclo. A paciência, a resiliência, a disciplina. Então, durante o ciclo foi isso. E quando a gente cruza a linha de chegada, eu acho que não tem nada mais edificante, assim, do que você olhar e falar, caramba, eu venci esse desafio. Porque é muita coisa envolvida, né? A gente não consegue passar pra um stories, pra um post. Sim, verdade. Tudo que você tem que abdicar, tudo que você tem que equilibrar ali na rotina, no dia a dia. As noites a mais que eu tive que trabalhar e no dia seguinte ter que acordar cedo pra treinar, porque eu não podia deixar de lado nenhum nem o outro. Ou remanejar a minha rotina de treino, porque o trabalho tava complicado. Então, assim, é muita coisa que você tem que equilibrar durante o ciclo. Então, eu acho que a palavra que mais vem na minha cabeça é que a minha resiliência foi... Não, é que eu me tornei uma pessoa muito mais resiliente durante o ciclo e principalmente depois, né? Depois de enxergar, de ver tudo aquilo, de concretizar esse objetivo. Eu gostei muito da sensação que você trouxe de cruzar a linha de chegada, né? Porque eu acho que quem corre, mas eu acho que quem faz algum esporte, de fato, conquista o negócio, resume muito do que você falou. Quando a gente escolhe um desafio como esse, não é um desafio que ele... A nossa vida, a maratona, ela precisa caber na nossa vida. E é difícil fazer caber. Sim. E tem fases que é mais fácil, tem fases que você tá mais organizada, tem fases que a vida acontece, acho que você até trouxe, que você ainda treinando junto com o seu namorado, cada um tem questão pessoal, até semana do trabalho que vai te exigir mais. Tem às vezes alguma coisa chata, né, que acontece, mexe com o nosso emocional, e apesar de tudo, você tem que ali se manter
constante dentro daquele desafio que você se propôs. E eu acho que isso ensina muito quanto a gente pode não só ser resiliente, mas forte também, né? Sim, com certeza. De se manter fazendo tudo, apesar de outras coisas, foi o que você falou. Tem dias que você não quer levantar a última coisa que você quer correr, você tá lá correndo. E a hora que você cruza a linha de chegada, você fala, caramba, que bom que eu fiz, que foda que eu sou de ter conseguido fazer tudo isso que me trouxe até aqui, né? Sim. E eu vejo muito isso na minha vida profissional. Esses tempos eu tive feedback lá no trabalho, né, antes de eu sair. E a principal característica que os meus líderes apontaram foi que, apesar de eu estar ali num ambiente, que eu trabalhava no mercado financeiro, apesar de eu estar num ambiente muito desafiador e com muita pressão, eu conseguia parar, me organizar e ir fazendo as coisas aos poucos e não me desesperar ali, sabe? E não dá certo, eu tento de novo, e não dá certo, eu tento de novo. Então, a resiliência foi o meu principal ponto de destaque que eles colocaram. E eu lembro de, na época, até ter mandado mensagem pro meu treinador do atletismo na época, da faculdade, e falado, valeu a pena. Você me ajudou a exercitar a minha resiliência, a elaborar isso, e isso refletiu na minha área, na minha vida profissional. Então, eu acho que o esporte, ele te leva pra... Então, eu acho que o esporte, ele ajuda em todas as áreas, né? Porque tanto para a área profissional, quanto para a área pessoal de relacionamento, você aprende a lidar com o desafio, você aprende a lidar com frustração, porque é frustrante quando você não cumpre com um objetivo, né? E tudo isso vai ajudando a construir uma eu melhor, né? Então, assim... Ai, gente, eu amo a corrida. É muito legal. Se for parar pra gente fazer as análises, né? A Mari, psicóloga. Se for pra gente colocar, né, no papel tudo que o esporte significa na vida da pessoa, né? E o quanto muda a nossa vida. É muita coisa. É muita coisa. Então, é muito legal, é muito significativo. Eu acho que o seu olho até brilha quando fala de amar o esporte, né? Eu acho que basicamente você resumiu tudo que ele traz além do que a gente tá lá todo dia comparecendo no parque, tudo que a gente aprende que leva pra vida mesmo e que de fato muda como a gente é. Eu acho que o esporte ele tem uma coisa muito legal que as coisas não vão cair de mão beijada na sua mão. Você não vai conquistar algo se você não trabalhar por aquilo. E eu acho que quando você pega e carrega essa filosofia pra outras áreas da sua vida, isso é muito poderoso. E que você também entende que você não vai conseguir muitas vezes a primeira vez. Você vai muitas vezes se frustrar. Algumas pessoas vão se frustrar mais, outras menos, mas se você continuar tentando, acho que tem a frase de novo do Nelson, que nada resiste ao trabalho, uma hora o negócio vai, e cada um no seu ritmo, né? Cada pessoa vai ter uma jornada, mas eu acho que o esporte, ele traz muito isso, que é recompensa. Em algum momento vai chegar a recompensa daquilo que você trabalhou pra conquistar. Exato. E falando em conquista, né, amiga? E falando em conquista, a Lau trouxe a mega conquista dela agora desse ano, mas a gente sempre fala aqui que uma conquista não precisa necessariamente ser uma maratona, pode ser uma prova de 5 quilômetros, pode ser uma prova de 10, ou às vezes mesmo uma prova que nem seja de corrida, né, amiga? Exato, acho que tudo que a gente escolhe como um desafio muda a gente, nos transforma. E você com certeza vai achar um próximo desafio na Ticket Sports pra te transformar também. E quem sabe você não tem uma história tão inspiradora que nem a da Lau, de uma linha de chegada que te faça olhar pra trás e relembre tudo que você fez para conquistar até lá. Então, a Ticket Sports é a maior plataforma atualmente de eventos esportivos. Vocês vão encontrar diversas opções lá. E não só provas, como também momentos mais fun. Exato. Né? De explorar experiências diferentes para também quem quer suar e viver, né? Ter a vivência esportiva sem necessariamente estar ali atrelada a um desafio, mas é um ambiente mais de comunidade, enfim. Então tem muita coisa legal lá, gente. Deem uma olhada e com certeza vocês vão achar alguma experiência ou uma linha de chegada para vocês, né, se desafiarem. E para as divas de São Paulo, na Ticket Sport já tá vendendo o nosso evento Corre com Arte. E vocês vão poder participar, então a gente se encontra aí em finalzinho e comecinho de agosto. A data, todas as informações estão lá. Vai ser o primeiro corre do Girls Run no ano. E vai ser um corre que não vai ser pra meta, não vai ser pra performance, não vai ser desafio. Vai ser pra gente levar a corrida dessa forma contemplativa, e divertida e leve. Que também vai ser muito poderoso e vai ter outra recompensa no final. E, Lau, acho que assim, ainda no tema da corrida, mas acho que uma coisa que a gente tá trazendo muito aqui, que é isso, você compartilha muito, é essa questão de você
você levar a corrida no seu próprio ritmo, né? Você já teve essa coisa mais sangue no olho, né, do atletismo da faculdade, depois se tornou uma coisa até um pouco separada, só final de semana depois da musculação. Hoje em dia, pô, acabou de correr uma maratona, talvez já esteja pensando numa próxima. Mas como é que foi compartilhar tudo isso na internet? Eu sei que você compartilha faz um tempo já a sua rotina, né? Eu até vi acho que foi alguma story que você fez mostrando lá atrás os pratos que você compartilhava, a sua rotina e tal. E como que foi trazer a corrida? Você sente que mudou algo na sua relação com a corrida a partir do momento que você começou a compartilhar? Como que é isso pra você? Posso pegar um gancho para ela adicionar na resposta também? Como é que foi esse movimento que você falou, já compartilha há tanto tempo, né? Como é que foi também compartilhar não só esse pedaço da sua vida que é a corrida, mas também outras esferas da sua rotina para as redes sociais e ver esse crescimento também e dentro de tudo isso gerenciar, sabendo que tem várias pessoas te acompanhando. Eu comecei a compartilhar a minha rotina, né, no Instagram, na época que a gente fazia diários, né? Tudo era mato, ia lá, eu Isso. tava lá. Gente, sério, não tinha praticamente ninguém na internet de grande, assim, sabe, do esporte. Eram atletas profissionais e meninas com os diários, né? E o meu chamava Diário Fit da Lau, inclusive. E eu compartilhava lá. Não, perdão. E ele surgiu durante a pandemia. Então, eu compartilhava a minha vida tentando ser saudável num momento muito difícil, né? Que a gente tava vivendo. Então, eu compartilhava as minhas comidinhas saudáveis, fazia receita. Isso tudo entre amigas, né? Eu tinha, sei lá, 300 seguidores ali, de amigas conhecidas, família, mas algo muito íntimo. Compartilhava um pouco dos meus treinos, mas tudo ali improvisado dentro de casa. Até que surgiu o Reels, a ferramenta do Instagram. Nossa, gente, era realmente tudo mato, tá? Porque eu vi o Reels surgindo. O meu Instagram, ele passou por fases, né, da plataforma. Mas era aberto. Era aberto, Era aberto. mas não tinha, assim, porque não tinha muita forma de expandir, né? Divulgar De também. divulgar o conteúdo. E aí, com os Reels, o Instagram começou a entregar muito os meus conteúdos. E eu tava na fase focada em musculação, então eu compartilhava, né, meus treinos, a minha alimentação, dieta, enfim. E com os Reels começaram a aparecer mais pessoas ali no meu perfil, eu comecei a ganhar um espaço ali, uma comunidade, né, de meninas que se identificavam comigo, com a minha fase ali, meu momento de vida. E sempre foi muito e sempre foi uma conversa de amiga para amiga, sabe? De dicas, de sugestões do que levar para a faculdade, do que levar para o trabalho, né? E a corrida, ela foi sendo inserida na medida em que eu fui perdendo o bode ali, né? Pós-faculdade, muito gradualmente. E eu compartilhava porque ela era parte de quem eu era, né? Não porque tava na moda ou porque eu queria entrar para um certo nicho. Então, o meu nicho sempre foi Você. eu. Porque. E as minhas fases, né? E os meus momentos de vida, cada um focado em alguma coisa, mas sempre com a corrida ali, de alguma forma presente. Até que começou a se tornar também uma parte do meu trabalho, né? Até que começou a se tornar o meu trabalho também. Em 2023, eu criei a minha empresa, né? Foi quando me pediram um CNPJ para eu emitir uma nota fiscal. E eu falei, meu Deus, eu não tenho, né? Aí eu já imediatamente liguei para um amigo meu contador, ele criou um CNPJ para mim. E foi quando eu olhei para aquilo e falei, caramba, né? É uma empresa. Então, eu comecei a compartilhar. Então, eu continuei compartilhando o meu conteúdo da mesma forma, só que tendo algum retorno, né, por isso, nessa época. E mesmo se tornando um trabalho, eu continuei querendo fazer as coisas da mesma forma, sabe? Tentando postar as coisas da forma mais natural possível, tentando transparecer quem eu sou ali e as minhas dificuldades e os meus momentos em que a corrida, o esporte em geral, né, ou a academia, enfim, ou até a dieta não estava sendo possível ser levada da forma como era levada antes e que eu precisava me reinventar para
dar prioridade para outras questões, para o trabalho, enfim, para outra área da minha vida. Então, para mim sempre foi. Então, eu fui compartilhando na medida em que as coisas iam acontecendo. E para mim é muito legal, né? Criar uma comunidade que eu tenho meninas que me seguem desde a época que era Diário Fit da Lau. E é legal Que fofo. ter esse retorno, né? De Uhum. que você incentiva ali as pessoas a serem saudáveis, a praticarem esporte, a saírem de casa, a acordar, olhar pro céu e ver que a vida ali tá acontecendo, sabe? Meu maior intuito sempre foi esse, de incentivar as pessoas a estarem em movimento e felizes de estarem em movimento. E como é que foi agora, né? Eu acho que a Má ainda perguntou um pouquinho, né? Como é que foi você crescendo e mostrando sua rotina? E de uma forma muito orgânica, eu acho que teve um momento de uma virada de chave, de isso começar a se tornar uma profissão muito mais acessível. Porque eu acho que antes a gente, né, tinha a visão de, tipo, quem era famoso, sei lá, primeiro o mundo era muito mais dos artistas de Fada Globo, etc. Aí a gente começou com as influenciadoras lá atrás, as blogueiras, né? Que veio a primeira geração há muitos anos, tipo, Pugliésia, sei lá, essas blogueiras lá do início, que inclusive na época tinham o blog, por isso o termo blogueiras. E aí a gente veio agora com um novo crescimento de um mercado muito mais plural, eu não sei se esse é o melhor termo, mas muito mais gente criando conteúdo. Antes, Com mais antes concorrência, né? e não só concorrência, mas eu acho que também mais oportunidade, porque antes poucas pessoas despontavam, as marcas escolhiam um ou outro e as outras pessoas estavam ali. E eu acho que quando você começou, não era a visão, não é que isso poderia virar uma profissão, você começou de uma vontade genuína de compartilhar. Sim. E não indo na linha de muita gente que tá começando agora, assim, de novo, não tem certo ou errado de começar, gente. Mas que agora você já tem muita gente ensinando a criar conteúdo, os hooks sérios, o gancho que você tem que fazer. Então, hoje fica muita fórmula de como você viralizar, e você foi construindo aos pouquinhos, assim, acho como na sua relação na corrida, com base no que você é. Teve algum momento que você se comparou muito de, putz, eu tô aqui há muito tempo, agora tem isso, agora tem que viralizar, agora tem muita gente correndo, eu corro, mas a corrida não é meu foco principal. Você teve algum bug, assim, de tipo, e agora o que eu faço com o meu conteúdo? Tenho que postar outra coisa? Como foi essa Sempre. visão? A gente sempre se compara, né? Não tem jeito. Por mais que a gente tente manter a nossa essência, é muita informação vindo de todos os lados. Mas uma coisa que me veio na cabeça enquanto você tava falando é que esses dias apareceu um vídeo pra mim que eu achei muito legal. Que é uma criadora de conteúdo gringa, eu nem sigo, eu não conheço, né? Mas o vídeo me chamou a atenção falando, eu não quero saber qual é o hack pra chamar mais seguidores. Eu não quero saber qual que é a trend do momento. Eu não quero me especializar em formas de atrair as pessoas. Eu não quero nada disso. Eu só quero criar o meu conteúdo e eu quero atrair pessoas que se identificam comigo, sabe? Então... Mesmo que isso vá fazer crescer mais devagar. porque eu acho Exato, que... sim. Até porque, como você falou, hoje em dia não é sobre números, né? É sobre comunidade, sobre influência ali dentro do meu nicho. Às vezes é até mais interessante para as marcas hoje em dia trabalhar com micro-influenciadoras e... Com alto nível de engajamento, né? Uma comunidade Exato. menor, mas que de Uma fato... as comunidade pessoas forte. É. E assim, obviamente eu quero crescer, eu quero expandir o meu conteúdo para mais pessoas. Inclusive, eu tô agora no YouTube criando conteúdo justamente para isso, para atingir outros públicos, porque são públicos diferentes, né, do YouTube e do Instagram. E obviamente eu quero crescer, mas eu quero fazer isso tudo sem perder a minha essência, sabe? Sem perder quem eu sou. Então, apesar de existir a comparação e às vezes eu ficar meio travada, sabe? Do tipo, cara, mas agora isso aqui é o que tá mais forte, essa que é a tendência. Eu falo, não, na verdade não, eu não quero isso. Eu não quero saber o que tá na moda, o que é tendência. Eu quero continuar sendo quem eu sou. Eu quero inserir pitadas de influências externas no meu conteúdo, mas quero continuar sendo eu mesma, sabe? Então, eu tenho esses momentos de comparação, mas eu tento não levar isso muito a sério. Eu tento focar no que tá sendo feito e que tá dando certo, que é ter ali a minha comunidade que gosta do que eu mostro, da forma como eu mostro. Até porque uma das coisas que eu tava vendo recentemente também era o vídeo de uma menina falando que, se você for ver, todo o nicho tá saturado. Só que o que não tá saturado é você.
só você consegue ser você, só você Exatamente. consegue dar as opiniões, só você consegue ter seu tom de voz. Então, no fundo, não tem como você... não tem como ninguém mais ser você. E esse é o grande diferencial. poder, né? Esse é o seu poder. E isso também é o que a All Out acredita, que é nossa patrocinadora maravilhosa. Eles têm roupas super confortáveis pra gente poder ser a gente e praticar o esporte que a gente tanto ama. E a Lau vai ser presenteada para que ela possa continuar aí nos seus Amei. treinos e nessa sua coragem de levar a vida do seu Coleção jeito. nova! Amei. Olha isso, gente. A Lau está, inclusive, Nossa! até surpreendendo a nós. Gente, eu amei, eu não sabia. A Lau, pra quem não sabe, e a Lau recentemente fez uma viagem pra Campos com o boy. Eu sei que ele gosta de trilha também. Amamos. Então a estamos coleção entrando nova nessa. da Laut, amiga, tá perfeita pra sua nova era. Que é Amei. super inspirada nessa... É Wild, o nome Exato. da coleção. É um drop pra peças de trilha e também perfeita pro inverno, porque são peças também mais quentes. Mas é perfeito, pode abrir, amiga. Pode abrir. Eu tô Abre, mostra. curiosa aqui. Inclusive, assim, primeira mão a coleção, então É mesmo? pode mostrar, ó, camiseta. Ai, amei. De manga. Que linda. Perfeito pro frio, Cadê? camiseta Amiga, terra. a gente tá muito... a gente impactada. Não, a gente tá vendo junto aqui. Gente, ainda não foi o lançamento oficial, eles vão ter o evento, já tá no site pra comprar. Inclusive, quando esse episódio sair, imagino que já tenha tido, mas a gente ainda não recebeu. Eu vi hoje no Instagram da Coletinho, a Nick. Nick usando. Que tudo! Gente, Nossa, gente, perfeito. arrasaram. Vai ter que fazer outra viagem de trilha com o boy. Ah, já tô planejando. E mostra, por favor, esse colete, que ele tem bolso atrás, gente. Nossa, e esse colete, gente, vai ser perfeito Maravilhoso. pra minha era biker, tá? É mesmo? Uhum. Amei. Muito obrigada, gente. Gente, Muito arrasou. obrigada, Laut. Arrasou. Arrasou, E, gente, maravilhosa. vocês têm cupom que é Girls Who Run 10. Aproveitem, dêem uma olhada no site. A nova coleção tá maravilhosa. E a Laut, gente, eles estão com drop novo atrás de drop Estão novo. sempre com Sempre tá tudo. com novidade. Então segue eles no Instagram também, acompanha o lançamento das novas coleções. E é óbvio que a gente sempre vai trazendo pra vocês aqui também. E use o cupom GIRLSRU, obviamente, pra vocês adquirirem as melhores peças pra viver com liberdade e comprando com desconto. E acho que pra gente encaminhando aqui pro final, né? Eu acho que a gente tá falando muito sobre viver no próprio ritmo. Eu acho que a Lau, ela trouxe muito sobre cada decisão, o momento, a sua relação com a corrida, a forma também como você vai olhando pra sua vida. E acho que quando você também, como você lida quando as coisas também não dão tão certo, por mais que você seja disciplinada, tente organizar, eu acho que te acompanhando, você tinha uma rotina muito louca com o trabalho, até que você tinha que ir, às vezes, fora de São Paulo, trabalhava presencial até tarde, criação de conteúdo, que já é um segundo trabalho seu, e agora o principal, mas que era ali já uma segunda profissão que você levava junto com a rotina, e que, putz, corrida e treino, e sendo uma pessoa disciplinada, como é que você hoje lida com os dias em que as coisas não funcionam? Olha, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, Você é virginiana? não, eu sou Ah. ariana. Eu também. Sério? Ah, a gente faz aniversário, verdade. tipo, um dia de diferença, não é? Lesei total. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E eu me cobro muito quando as coisas não dão certo. Porque, no final das contas, acho que criar conteúdo pra internet acaba te colocando numa posição de que você deve algo pras pessoas, né? E, no fundo, você tá vivendo a sua vida ali no off, né? Então, a gente não pode ficar tão presa a isso. Mas, por eu criar conteúdo pra internet, justamente falando sobre como conciliar a vida CLT com correr uma maratona, correr uma maratona, fazer um ciclo legal, sem cobrança, e conciliar todos os pratinhos ali da nossa vida, né? De dona de casa, de estudante, de Mãe de trabalhadora, pet. de mãe de pet. Enfim, tantas coisas pra gente dar conta, que quando alguma coisa não dá certo, a gente começa a questionar, né? A nossa capacidade de lidar com tudo aquilo. Então, obviamente, eu fico frustrada, eu fico chateada, mas eu tento focar no principal ponto, que é, eu tô dando o melhor que eu posso Sim. pra fazer tudo isso, né? Agora, obviamente, tô em uma nova fase, com uma nova rotina, que apesar de ser mais fácil, né, trabalhar com o digital do que ter uma rotina de 9, 10 horas por dia de trabalho, né, na vida CLT, é mais fácil, não vou ser hipócrita de falar que tá sendo mais difícil, né? Não, e eu acho que, assim, uma coisa que eu fico pensando é que é natural a gente sentir isso de, pô, será que eu sou capaz de fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, talvez estar na internet
são várias vozes que a gente precisa silenciar, além da nossa. E pra gente que já é perfeccionista, que já tem essa questão da comparação, talvez realmente estar na internet ai, como que eu posso desafiador, dizer? né? É desafiador, exato. É desafiador. E tem mais uma pressão que, querendo ou não, de fato, não tem ninguém ali falando, você precisa me entregar tal coisa. Mas é muito difícil tirar esse peso de sentir que não tem que entregar tal coisa. Você entra numa era que dentro do CLT você tem metas, tipo, a rotina que exige. Agora você vai ter numa área que você vai ter que estabelecer sua própria rotina e suas próprias metas para o negócio rolar. Você vai ter que ir atrás de muita coisa para o negócio continuar acontecendo. Mas eu acho que no final do dia, de forma geral, eu acho que ninguém é nosso maior hater, e até assim, do que a gente mesmo. Sim. Tipo, você ainda que trouxe que é uma pessoa disciplinada, que se cobra ser perfeccionista, Uhum. cara, é onde a gente, independentemente das vozes da internet, eu acho que a nossa voz Sim. é a pior de todas. E até trazendo uma conversa que a gente tava aqui tendo no sofá, que na hora que eu vi, eu refleti. A Lau acabou de sair, né, saiu do CLT pra focar 100% na produção dela de conteúdo e tal. É uma transição, é um recomeço. Recomeço não, é continuar algo, mas é uma nova face, Tem é que uma se reinvenção. reinventar, né? E eu, no caso, fui saída, né, do CLT, fui demitida. E tô também numa fase de tentar reconstruir. E aí eu tava alto, assim... E eu tenho passado por dias de alto... De, tipo, achar que tudo vai dar errado. Enfim, vários altos e baixos. E aí as meninas me consolaram. Aí quando o Lau tava trazendo algumas coisas, eu falei pra ela palavras muito gentis. Que na hora que eu falei, gente... Pra ela, Por que eu não falo isso pra mim mesma? Sim. Então, eu acho que no final do dia, a gente estabelece sempre standards muito altos. E até quando você reflete na produção de conteúdo, tipo, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta. Mas a gente, às vezes, se cobra muito de ter que dar conta, né? E até acho que algo que às vezes eu fico pensando é que na internet também é tudo muito glamorizado. Romantizado, né? Romantizado, glamorizado. É como se não existissem dias difíceis, como se não tivesse momentos em que a gente sente que a gente não dá conta. Só que isso acontece, sabe? Acho que sempre tem momentos. E tem coisas que a gente não dá conta Gente, mesmo que e tá bom tudo que a gente bem. não Acho dá que as coisas conta. têm um limite às vezes. E que não dá pra gente viver como se o limite não existisse, como se a gente fosse o super-herói capaz de fazer tudo. Só que acho que na internet também isso se amplifica, né? A gente vive como se realmente fosse super mulher e precisasse dar conta de tudo. Então acho que às vezes acolher esse sentimento também de, cara, talvez tenha um limite aqui sim, e tá tudo bem, sabe? Eu não preciso ser salvadora de todas as coisas, e também não é todo dia que precisa tá tudo bem, não é toda corrida que eu preciso fazer muito bem feita. Às vezes eu fico pensando um pouco isso, porque acho que algo que eu levo muito para os atendimentos que eu faço na clínica, principalmente, é a gente saber reconhecer alguns sentimentos quando eles vêm. Só que na internet parece que é toda hora alguém falando, você precisa estar feliz, você precisa estar bem, você precisa conseguir fazer tal coisa. Mas por quê? E, tipo, qual que é o problema de eu me sentir incapaz? Qual que é o problema de eu não ter conseguido fazer isso, sabe? Eu acho que ser mulher é isso também, né? A gente se cobra muito em todas as áreas. A gente tem que se provar muito o tempo todo, Exato. né? No trabalho, porque você tem que se provar mais do que os homens. Na corrida, tem que performar, porque senão você... é blogueira e não tá correndo, e não é Exato, rápida. exato. Como se... Como as se Uma coisa blogueiras- tivesse a ver com a outra. como se... Como se você tivesse que ser rápida também, Exato. né? Então, dentro de casa também, a gente se cobra muito, né? Pra ser uma boa filha, uma boa namorada, uma boa esposa, uma boa irmã, uma boa mãe. Nossa, gente, se fosse entrar na questão da maternidade, né? É tão difícil. São tantas cobranças internas, então, e externas, principalmente. Então, eu acho que no final... O melhor caminho, que é uma coisa que eu faço, é terapia. É mesmo. É muito importante, eu acho que assim, a gente não pode esperar o momento de fazer. Eu sinto que ainda existe muito essa cultura, né? De que Você as tá com um pessoas problema pra... esperam ter um total. problema pra buscar a terapia. Então eu acho que assim, se você puder, obviamente, a minha maior dica faça terapia. E também seja gentil com você mesma, né? Exato. Assim como a Má falou, a gente já dá conta de muita coisa. Então, vamos ser gentis com as palavras que a gente fala pra nós mesmas e enxergar a grandiosidade das coisas que a gente faz, a grandiosidade das pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? E acho que um terceiro conselho, eu até uma vez falei sobre isso, gente, às vezes às vezes é sair da tela mesmo, ter muito tempo de tela, por quê? Sim. Você vai se comparar, uma pessoa, quanto mais tempo você ficar na tela, mais você vai se comparar e de novo, você vai estar vendo vidas irreais, porque as pessoas não,
sempre vão estar mostrando que estão dando conta de tudo e você ficar ainda mais naquela sensação de que você não dá conta. Eu acho que quando você sai e humaniza e vai conversar com uma amiga que você vai sentar pra tomar um café e ela também vai te abrir várias coisas que ela não tá dando conta, Sim. você vai falar, cara, não sou só eu. Porque ninguém tá dando conta, tá todo mundo tentando. Sim. E tá todo mundo deixando vários pratos caírem. Então, quando você sai da internet, que é um vídeo de 1 segundo, de 1 minuto, 3 minutos no máximo, e você vai tomar um café com uma pessoa real, você vê que a vida não é aquela... Todo mundo passando por isso. Não, tá todo mundo passando por isso. Então, eu acho que olhar para onde você de fato precisa olhar, assim, e se acolher. E também não se cobrar demais. Eu acho que isso é uma questão que a gente se cobra de novo. Muito e muita coisa. Tipo, você ter coisas que você não se cobre. Você ter momentos de descompressão. Então, não dá pra você querer fazer tudo da tua vida e tudo você querer ser 100% em tudo, gente. Então, não existe. Isso vai levar a um negócio chamado burnout, exaustão. E o burnout, que é um termo que a gente usa pro trabalho, você pode ter exaustão da sua vida. Enfim, acho que leiam Sociedade do Cansaço. É uma análise muito legal da sociedade. Eu gosto desse livro, porque ele traz uma ótica de realmente... olhar que a gente tá vivendo um pouco de querer essa autocobrança. Ninguém tá cobrando a gente tá se cobrando muito em tudo o tempo todo. Então, como você gerenciar isso fazendo uma terapia, olhando pra si, tentando ser gentil com você mesmo. Não tem uma resposta certa. Eu acho que tá todo mundo meio overwhelmed, assim, sabe? Você conversa com todo mundo e tá todo mundo... Tipo, Cansado. Cansado. exausto. E a gente veio de uma sociedade que, você falar que você não tá cansado, você sair mais cedo do trabalho, as pessoas te olham torto. Então, você não tá ocupado o tempo inteiro. Sim. Você não tá... Mesmo quem não... Né, fora da internet também parece que você tem que estar ocupado. Você tem que estar com a vida corrida. E- Isso é cool. Ainda mais em São Paulo. Quando você sai de São Paulo, já melhora um pouco. Mas se você ainda mora em grandes cidades, putz... Aí é um estilo de vida que você tem que sempre estar ali estressado. Parece que se você tá de boa... Meu Deus, você está vivendo errado, né? Sim. Eu acho importante também reconhecer quando você tá atingindo o seu limite. Que é uma coisa que eu conversei com a Má antes do episódio, né? De que eu não esperei atingir o meu limite pra sair do trabalho, pra me demitir. E assim, eu digo isso não porque o lugar era tóxico, o ambiente era tóxico, não tava mais fazendo sentido pra mim, não tinha mais propósito, né? Então, eu não insisti naquilo. Eu, assim como na corrida, né? Eu mencionei que eu nunca me lesionei porque eu não insisto. Então, assim, entenda qual é o seu limite, reconheça o momento de parar, o momento de desacelerar. E se for preciso, recalcula, sabe? Dá um tempo ali pra pensar naquilo e pra entender que existem outros caminhos que você pode seguir e evitar um burnout, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que focar sempre na nossa saúde mental. Então, reconheça o seu limite e saiba a hora de recalcular o caminho. Ai, maravilhoso, gente. E pra gente, infelizmente, encaminhando pro final, a gente vai pro nosso quadro, o Sprint Final, onde a gente vai te fazer uma pergunta muito rápida e você tem que responder em uma palavra, no máximo uma frase. Tá, Beleza? tá bom. São várias. Nossa, sou difícil com isso. Boa. Pode começar. A corrida hoje pra você é Leveza. Um treino que você ama. Longão. um treino que você sofre. Teste de 3 quilômetros. Amei. Amei. Uma coisa que a maratona te ensinou. Resiliência. Um conselho pra quem se compara muito. Não se compare. Não, brincadeira. Seja mais gentil com você mesmo. Um conselho pra quem quer correr uma maratona. Saiba que é... é uma palavra só, né? Não, Pode ser uma falar. frase. Ah. Saiba que vai ser difícil, porque e tem que ser. Afinal, são 42 quilômetros. Mas escolha fazer uma maratona quando você estiver preparado pra isso. Não pule fases. Uma conquista que não aparece no Pace. Os amigos que a corrida te traz. Ai, amei. Seu próximo desafio. Não precisa ser na corrida, seu próximo desafio na vida. Na corrida, uma próxima maratona. Tô doida pra correr outra maratona, gente. Amei! E na vida, ver o que me espera agora, né? Nessa nova fase. E tô muito animada pros próximos desafios. É só sucesso, amiga. E por fim, viver no seu próprio ritmo é... Me respeitar. Maravilhoso!
aí. Amei. Amiga, Lau, super obrigada por essa conversa. Tô muito feliz que finalmente esse episódio Eu foi também. no ar. Acho que é um episódio que a gente sempre precisa lembrar de que a corrida não é sobre velocidade, é sobre escuta, consistência, paciência, que você falou bastante, coragem de a gente respeitar o próprio ritmo. E amiga, antes da gente encerrar, conta pra quem tá ouvindo onde as pessoas possam te encontrar, caso ainda não te conheçam. Bom, vocês podem me encontrar no meu Instagram, laura.larini. Eu também tô no TikTok e agora no YouTube, no meu canal, Laura Larini. Boa, todos os links da Lau vão estar na descrição desse episódio. Então, pra quem não segue a Diva ainda, vai lá seguir, já acompanha tudo que vai vir nessa nova fase. Tem muito conteúdo legal também por lá. E esteticamente bonito, eu adoro a estética da Lau. Obrigada. É verdade. E, obviamente, não esqueçam, gente, de se inscrever no canal do Estema, seguir o Girls Run no Spotify e no Instagram. A gente tá com todo dia conteúdos novos pra vocês lá. E muitas novidades, evento presencial vindo e muita coisa ainda nesse segundo semestre. Então, não esqueçam de encaminhar pras amigas, apresentar esse podcast pra alguém e mandar esse episódio pra aquela amiga que tá precisando lembrar de viver um pouquinho mais no seu próprio ritmo. E não esqueça também, comenta aqui o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver. Essa conversa, ela não acaba aqui, ela continua nos comentários de vocês, que a gente está sempre olhando, respondendo. E acho que é isso, né? A gente se vê na próxima quarta-feira com um novo episódio pra vocês aqui. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.